Se você não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Essa é uma frase do gato no aquele filme do Alice no País das Maravilhas, do Lewis Carroll, do livro. E eu vou começar o vídeo de hoje com essa frase porque semana passada minha esposa me perguntou quais seriam as minhas metas para 2025 e na hora eu até brinquei com ela que seria terminar as de 2020. E depois eu fiquei pensando sobre isso e fiquei imaginando como que eu posso definir as minhas metas para 2025, se eu não sei onde é que eu quero chegar em 2025. E isso me trouxe uma reflexão de que talvez planejar ano a ano não seria o mais viável. O ideal seria que você tivesse a maior janela de tempo possível de onde você quer estar. Só que eu entendo que uma janela grande demais pode deixar assim, um horizonte muito difícil de enxergar. Então eu pensei que o ideal seria uma janela de uns 5 anos, mais ou menos. Lógico, você pode pensar mais à frente, mas ter uma janela de 5 anos para definir como um objetivo seria o ideal. E eu comecei com essa pergunta: qual seria a visão do Lucas que eu gostaria de ser daqui 5 anos, olhando para o futuro? Quem é esse Lucas que eu quero encontrar daqui 5 anos? E a partir daí, criar um esquema para colocar minhas metas a partir desse ponto. Criando um esquema onde eu vou saber onde eu quero chegar e quebrar esse objetivo em ano a ano. E daí sim eu conseguir definir quais serão as minhas metas para 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 e no final de 2029, período de 5 anos. Então, eu olho para frente fazendo as minhas projeções, as minhas metas. Ao final de cada período, eu faço revisões. Como que foi esses 5 anos que se passaram? Quais foram as metas que eu planejei, que eu consegui alcançar e quais foram aquelas que ficaram impraticáveis ou então que por alguma mudança inesperada, elas precisaram ser reajustadas. E depois desse período, eu refaço essa previsão para os próximos 5 anos. Então, eu coloquei aqui, né, como seria esse Lucas que eu gostaria de encontrar no final desses 5 anos. E coloquei metas, dividi essas metas em metas pessoais, em metas sociais, né, ou familiares, e em metas profissionais ou materiais. E coloquei aqui alguns exemplos. Por exemplo, nos últimos vídeos eu já disse que estava fazendo um curso de inglês, então já estou aprendendo um idioma novo, mas no final de 5 anos eu gostaria de estar falando pelo menos 2 idiomas, né, além do nosso nativo, que é o português. Então tenho como meta estar falando o inglês, já fluente, e o francês. E está pesando 85 quilos, né, uma meta corporal. Como meta familiar, estreitar ainda mais as conexões com os filhos, com amizades. E como profissional, tá vivendo somente da internet e ter quitado o financiamento, da casa que eu moro hoje. E como que eu posso quebrar a partir daí, desse Lucas que eu quero encontrar lá na frente? Eu vou começar a quebrar esses objetivos ano a ano. Então veja, no primeiro ano eu expando esse horizonte de 5 anos e trago e quebro ele em pequenos intervalos de um ano e defino o que que eu vou querer no primeiro ano. Bom, por exemplo, no primeiro ano, para mim atingir o objetivo de estar falando 5 2 idiomas lá na frente, eu vou precisar primeiro finalizar o curso de inglês, ou pelo menos avançar ele até o ponto que ele não precise de aulas diárias ou tantas aulas semanais, até que começa a ser exercícios mais de eh, escuta e conversação. E isso eu posso fazer, por exemplo, com séries, com podcasts, né, que exercem a segunda língua, mas dentro do primeiro ano eu sei que eu vou ter que fazer mais aulas e isso vai me tomar um certo tempo. Então, sei lá, dentro do primeiro e do segundo ano, eu coloco que eu vou focar em apenas um idioma. Do segundo ao terceiro ano, eu vou continuar exercendo o segundo idioma e me aprofundando no terceiro. E com isso eu crio, um planejamento mês a mês em cada um desses anos. Então eu coloquei aqui algumas ações que eu poderia criar dentro do primeiro ano. Por exemplo, pessoal fazendo 3 aulas de inglês, pelo menos por semana.
eu posso definir, eu sei que o meu curso, ele é de 6 módulos, dentro de cada módulo eu tenho lá um X número de aulas, então eu posso definir que eu vou fazer 3 módulos de inglês, 3 módulos de inglês e colocar aqui como meta 200 treinos no ano. E melhorar minha alimentação, colocar uma alimentação regular. Para metas familiares, né, e sociais, eu posso buscar ter passeios semanais ao ar livre com os meus filhos. Então, um dia na semana eu vou definir um tempo para mim ter esse momento recreativo. Então, por exemplo, todo domingo de manhã ou à noite, mas todo domingo eu vou tirar ali um prazo de umas 2, 3 horas para levar eles no parque, por exemplo, andar de bicicleta, fazer alguma atividade ao ar livre com eles todo domingo. Tentar ter toda semana pelo menos de 2 a 3 momentos únicos, né, recreativos com eles. Seja para colorir, montar algum jogo ali que seja interativo, por exemplo, jogos com aqueles cards, né, de memória, pega vareta, esses, ou então jogos de tabuleiro, algum jogo que seja recreativo que eu possa praticar com eles diariamente. No âmbito de estreitar laços com amigos, e veja, tem algumas amizades que isso eu percebi depois que tive meu primeiro filho. Algumas amizades que eu tinha enquanto eu estava solteiro, elas tinham um peso maior, não a amizade em si. Veja, tem algumas pessoas que eu tenho um carinho muito grande, desde a época lá da escola, que a gente estudava junto, e essa pessoa ainda tem, assim, um lugar, né, muito especial dentro da minha vida, porém, dentro do meu convívio social, dentro do meu círculo ali social, é uma pessoa que ela não se encaixa muito bem e eu acho que chega um momento que isso começa a se encaixar na vida, porque hoje com 3 crianças, tipo assim, uma amizade que eu tinha, mas eu só encontrava com ela, às vezes nos happy hour de final de semana, em festa. Hoje ela ainda tem aquele sentimento de ser uma pessoa muito querida, mas os ambientes que a gente frequenta hoje já não são mais os mesmos. E, em contrapartida, algumas pessoas que já estavam vivendo o que eu estou vivendo hoje e que a gente já tinha uma certa relação com essas pessoas, eu sei que eu quero ter muito mais contato a partir de agora. Então, buscar estreitar o laço, e eu acho que isso vai de encontro com quem você quer ser daqui 5 anos. Então, se eu tenho 3 filhos hoje, daqui 5 anos eu já não quero mais ser visto como aquele cara da festa, tá em toda festa, exagera no, né, sei lá, exagera no álcool. Hoje eu quero muito mais ser um bom exemplo dentro de casa, com os meus filhos, com a minha esposa, e para isso eu vou buscar a companhia de pessoas que vão fortalecer essa mentalidade. Então eu vou, por exemplo, tem um casal de amigo meu, eles são de outra cidade. Eu trabalhei com esse amigo e a esposa dele fazia unha com a minha esposa. Minha esposa é manicure. E veja, cara, é um casal que a gente se dá muito bem, mas por eles morar em outra cidade, acaba que a gente tem um convívio muito espaçado. Sempre que a gente se encontra é um momento gostoso, mas assim, não chega a ser uma coisa muito frequente. E eu sempre vivo falando para minha esposa: a gente devia ir mais lá na casa de fulano, a gente devia encontrar mais. Então, quando eu vou pensar em um planejamento num horizonte grande, eu vejo que, assim, quais são essas pessoas que eu gostaria de estar mais próximo daqui um certo período e tento trazer isso para mais agora, pensar como que eu posso estreitar essa relação. Então eu posso, eh, um dos pensamentos que eu tenho, sei lá, a cada 15 dias, por exemplo, ter um desses momentos. A cada 15 dias eu vou convidar eles, né, um casal de amigos para estar aqui em casa e organizar um jantar ou um happy hour, alguma coisa nesse sentido para a gente interagir mais. E eu posso colocar um exemplo como meta amorosa, por assim dizer, um dia na semana para ter um momento que seja só meu e
da minha esposa, uma noite do casal ali toda semana. E vou definir esse dia específico da semana. Por conveniência para mim, um dia que eu sei que é bom para isso é na sexta-feira, porque a minha mãe gosta de pegar meus meninos na sexta-feira para ir dormir na casa dela. É um dia que ela não faz nada lá e gosta de levar eles para lá. Então, eu posso definir que toda sexta-feira eu vou ter um momento só meu e da minha esposa. Criar um cronograma dentro disso. Você não precisa pensar: "Ah, mas eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro para isso toda semana", que eu posso, sei lá, a gente marcar uma vez por mês para sair em algum lugar, num restaurante, alguma coisa assim, mas nos outros eu posso, fazer um jantar a 2 aqui em casa. A gente pode fazer um passeio a 2, ver um filme, criar esses momentos que sejam apenas nossos. Como profissional, eu posso querer ter no mínimo 100 vídeos gravados no ano e 50 lives, que seria mais ou menos aí um ano de 52 semanas, 2 vídeos por semana, uma live a cada semana. E definir que, para mim, alcançar o meu objetivo de ter quitado minha casa no final do ano, como eu sei que minhas parcelas elas são decrescentes, então se hoje eu pago, um exemplo, R$ 500 de parcela, eu vou tentar já pagar esses R$ 500 de parcela e buscar algum meio de fazer uma renda extra para que eu gere pelo menos mais R$ 500 para que eu possa amortizar dentro do meu financiamento. Porém, a amortização eu sei que ela abate mais que uma parcela. Se eu pago R$ 500 de parcela, R$ 500 a mais daria ali, vamos supor, 2, 3 parcelas, porque isso tira os juros. Então isso vai diminuir o tempo do meu financiamento. E para mim definir esse valor que eu tenho que dar como extra, eu posso, por exemplo, pensar em fazer uma renda extra para isso. Além do meu serviço, eu vou começar a fazer hora extra todos os dias. Com isso, eu começo a planejar o meu mês. Então, na primeira semana, eu coloco lá o que, que eu preciso fazer para tá cumprindo os objetivos que eu tenho dentro de janeiro. E listo a minha semana, a minha primeira semana para janeiro. Algumas tarefas dentro da semana, elas vão ser recorrentes. Por exemplo, se eu quero treinar 200 treinos por ano, eu pego lá 200, divido preferencialmente por dia úteis, porque geralmente eu não sei como que é, mas dentro da minha cidade as academias não funcionam todos os dias. Geralmente aos domingos elas estão fechadas. Então eu pego lá o número de treinos que eu quero, 200, e eu coloquei aqui treino em academia, mas às vezes, sei lá, o orçamento tá apertado e eu não vou conseguir pagar a academia, mas eu posso colocar, uma caminhada ou uma corrida 4 vezes na semana. Ou então exercícios que não dependam de uma academia, flexão de braço, tem alguns treinos, né, de calistenia, barra. Pelo menos na minha cidade tem alguns pontos da cidade que eu sei que tem esses espaços, né, públicos, com barra, com lugar para fazer abdominal. Aqui tem umas avenidas grandes aqui onde o pessoal faz bastante caminhada. Então eu posso definir que 4 vezes na semana eu vou ter esses treinos. As aulas eu vou tentar seguir um cronograma de aulas lá de 1 hora, por exemplo, de aula 5 vezes, no mínimo de 5 vezes por semana. Um exemplo que eu não tinha citado lá em cima, mas eu quero ter um aumento intelectual, então eu vou colocar que 5 vezes na semana eu quero ter lá 30 minutos de leitura. Eu vou tentar definir 30 minutos ou 1 hora de momentos recreativos com os meus filhos durante a semana, como eu disse, com pequenos jogos, sei lá, desenhar, sentar com seus filhos para desenhar com eles, ter um happy hour por semana com um casal de amigos, um jantar ou alguma coisa assim, e uma noite de casal. Alguns eu sei que vão ser recorrentes. Depois que eu defino o meu mês, semana a semana, eu não coloquei aqui como que eu vou dividir a minha semana, mas você pode usar aí aplicativos como Google Agendas, que é muito bom, ou então comprar uma agenda física mesmo ali, anotar a caneta, tem gente que prefere dessa maneira, e ir definindo a sua semana dessa forma. Nesse ponto eu acho que é muito pessoal como que cada um vai conseguir organizar ali. Um conselho que eu dou é não tentar mexer na sua rotina atual para tentar encaixar isso. Então, um exemplo, eu já trabalho
8 horas por dia. Tentar colocar as coisas na hora do almoço, eu particularmente acho bem complicado, porque você já tem ali um tempo específico que você já sabe que você consome. Então, por exemplo, para estudos, eu prefiro colocar eles antes da rotina. Então, se eu quero fazer uma aula de inglês todos os dias, e eu já sei que eu tenho que levantar às 6 horas para me conseguir sair de casa às 7, eu vou tentar passar a levantar às 5, 10 para 5, para que eu faça uma hora de aula antes da minha rotina atual que eu já tenho hoje. E no final dela eu vou tentar intercalar com algumas coisas. Por isso que eu coloquei que, assim, não é bom você colocar uma coisa diária, por exemplo, se eu quero ter um encontro a cada 15 dias com um casal de amigos, uma noite do casal toda semana, e eu já sei que na minha rotina eu pretendo que os meus filhos fiquem com a minha mãe toda sexta, então eu vou tentar ter momentos com eles de segunda a quinta. Às vezes, se o tempo tiver apertado demais, eu posso tentar intercalar. Por exemplo, na segunda eu gravo vídeos para o canal, na terça tiro esse tempo para ficar com as crianças, na quarta eu gravo outro vídeo, na quinta um momento com as crianças, no sábado uma live. E eu vou tentando ajustar esses horários conforme eles vão aparecendo. Por isso que eu coloquei que você define a sua meta para a semana, e ao final de cada semana você faz uma análise. Pô, o que que deu certo essa semana e o que que deu errado. E ao final de cada mês você repete o mesmo exercício. O que que deu certo dentro desse mês e o que que deu errado. E tenta reajustar isso semana a semana, mês a mês. Você olha no final de cada mês o que que eu quero para o segundo mês e olha para o mês anterior que passou e vê lá, o que que eu consegui cumprir das metas que eu consegui. Ah, eu não consegui gravar 2 vídeos por semana e fazer uma live, então vou tentar gravar um vídeo e fazer uma live. Ou então, sei lá, às sextas-feiras, eu não tô conseguindo alguém que fique com as crianças. E aqui eu acho que é importante, porque eu vejo muita gente falando assim: "Ah, mas, sei lá, os meus pais não podem, já são idosos, ou então eles têm a vida deles, moram em outra cidade". Por exemplo, os meus sogros são de uma cidade longe, então eu não tenho isso. Tentar conciliar com casais de amigos que também têm filhos e às vezes não tem esses momentos para o casal, encontrar-se um casal que você já tem mais intimidade, e se às vezes você não consegue ter uma noite toda semana, tenta conciliar, vamos supor, com os encontros, com esses momentos sociais. Você ter de 15 em 15 dias e encontrar um casal que está disposto a fazer uma troca. Essa semana, os filhos deles ficam com você, para eles ter um momento deles. Na semana da frente, eles ficam com os seus, para que você tenha um desses momentos. E uma coisa importante, que eu já disse aqui até num vídeo, onde eu falo sobre o que eu aprendi com o homem mais rico da Babilônia, vou tentar deixar um card aqui em cima, recomendando dele, é não tentar colocar metas que sejam intangíveis. Então que vão te tirar, assim, vão te gerar um desconforto muito grande, principalmente no começo. No começo é melhor que você pegue leve com as metas e conforme elas forem dando certo, você vai aumentando a intensidade delas. Porque eu acho que a receita para fracasso é a gente tentar ter uma mudança muito brusca no que a gente já vivencia. Então, quando a gente for tentar definir alguma coisa, né, nesse sentido, veja, não adianta eu querer colocar lá, ah, eu já quero, por exemplo, eu quero chegar no peso de 85. No meu caso, é o contrário. Eu não tô acima do peso, eu tô abaixo, eu tô pesando cerca de uns 70, eu quero ganhar 15 quilos. E tá com um corpo, né, minimamente, se não definido, pelo menos melhor do que tá hoje. Não adianta eu querer colocar que eu vou fazer todos os dias um treino intenso, com uma alimentação super balanceada, porque eu sei que eu não vou conseguir. Eu já tentei isso anteriormente e não dei conta. Então, por isso que eu tô colocando assim, eu vou treinar, sei lá, se não conseguir 4, 3 vezes, dia sim, dia não. E às vezes intercalando isso, por exemplo, com as aulas. Nossa, então se eu não vou conseguir fazer aula todos os dias, sei lá, eu vou tentar fazer aula dia sim, dia não, e um treino dia sim, dia não. Algo que seja
tangível para que eu alcance. Então, assim, eu acho que esse é o caminho mais fácil de atingir um objetivo e, como eu disse, não adianta eu querer ter um objetivo para o ano que vem, se eu não sei nem mesmo onde é que eu quero chegar com esse objetivo. Dentro das minhas reflexões, o melhor que eu consegui chegar foi dessa forma, planejando quem que eu quero ser, né, ou onde eu quero estar daqui 5 anos, e a partir daí, tendo fragmentando esse tem gente que gosta de fazer mapa, visual e cria lá um quadro, um caderno com figuras e tal, para que ele possa ver aquilo e mentalizar, né, como ele quer estar. Tem gente que gosta de anotar, anotações ali de como quer ser o seu objetivo. Eu acho que cada um deve buscar o que melhor se adapta, porém ter esse planejamento num longo prazo e trazer ele depois para metas pequenas, eu acredito que seja a forma mais fácil, né, de a gente ter uma motivação para a gente ver onde é que a gente quer estar, né, no longo prazo. Então, o vídeo de hoje era isso. Vou te convidar para ver esse outro vídeo aqui, onde eu falo o que eu aprendi com o homem mais rico da Babilônia e como os ensinamentos dele, apesar de o livro ser um livro de finanças, ele pode ser aplicado em outras partes, né, da vida e como isso pode te ajudar a alcançar alguns objetivos que você tem. Por hoje era isso e eu te vejo lá.